amadas, abra sua Bíblia comigo. Esta manhã, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar ela com você. Livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. O livro de Ruth está logo no comecinho da Bíblia, irmãs. Eu vou esperar que você ache para que leiamos a palavra do Senhor. Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1 também. Se podemos ler, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Verso de número 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Ficaram ali quanto tempo, igreja? Isso, quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada. Como foi que ela ficou? Isso, desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pule para o verso de número 22 do mesmo capítulo 1. Assim, Noemi voltou e com ela Ruth. Quem foi que voltou com ela? Eu não ouvi? Isso, Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta manhã vai fazer menção a um drama vivido por uma família de Belém. Este incidente que alcançou a casa de Elimeleque aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. O período dos juízes é conhecido como um dos períodos mais obscuros da nação de Israel. Na ocasião, o povo estava entregue aos seus pecados, entregue aos seus desejos, andando segundo a sua própria direção, e como consequência de terem abandonado a Deus, a sua palavra e a sua vontade, Deus vai permitir que o povo de Israel seja açoitado por todo tipo de inimigo. A opressão estava acontecendo e acontecia dentro de casa. Olha isso, a terra que era herança, a terra que era descanso, a terra que era cumprimento da promessa de Deus para que o povo descansasse, passou a ser ponto de visitação do inimigo. A opressão dentro do período dos juízes não era coisa de horas, não era coisa de dias, mas eram opressões que por vezes
Duravam períodos de 10, 20, até 40 anos de opressão. Olha que coisa terrível está acontecendo aqui. O inimigo achava caminho para entrar na terra, para sair da terra e para retornar para ela quando bem quisesse. O lugar que deveria ser de descanso, agora é de afronta. O lugar que deveria ser de bênção, agora é de maldição. O lugar que deveria ser marcado pela presença de Deus, agora é marcado e visitado pela presença do inimigo. O que acontece dentro do período dos juízes nada mais é que a consequência pela desobediência do povo a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, percebemos que Israel tinha tudo para prosperar diante de Deus e diante dos homens. Afinal de contas, foi o próprio Deus quem liberou esta palavra para o povo. Quando os arranca de dentro do Egito com braço forte, Deus enche a boca de Moisés no capítulo 28 de Deuteronômio e entrega para Israel aquilo que chamamos de chave da prosperidade. Olha isso, Deus vai dar para o povo o que eles precisam para ser bem sucedido em todas as áreas da vida. E este sucesso não seria resultado do esforço do seu braço, nem do seu trabalho, mas seria resultado da obediência à voz de Deus e à sua palavra. No capítulo 28 de Deuteronômio, Deus encheu a boca de Moisés de palavra e disse: fala para Israel, Moisés, fala para eles, que se eles ouvirem a minha voz, se guardarem a minha palavra, eu me responsabilizarei por todo bom resultado. Eles serão benditos no campo e na cidade, bendito quando entrar e quando sair. Fala para eles, Moisés, que se eles me obedecerem, eu vou abençoar o fruto do ventre, o fruto da terra e até o fruto do animal. Eles vão emprestar, mas não tomarão nada emprestado de ninguém. Eles não vão precisar estar correndo atrás de bênção, porque eu vou dar o endereço deles na casa da bênção, e é a bênção que vai perseguir aonde quer que eles fossem. Olha para isso, Deus está entregando para a nação de Israel a chave da prosperidade, e tudo que eles precisavam fazer para alcançar esta bênção era simplesmente obedecer a Deus e guardar a sua palavra. Você tem comunhão com esta mulher de Deus que está do teu lado? Se você tem comunhão com ela, irmã, acorda ela esta manhã e fala para ela: obedece que é melhor. Mas em contrapartida a esta palavra, a bênção era consequência da obediência. Mas a consequência da desobediência, maldição. O mesmo Deus que falou bendito se obedecer, falou maldito se desobedecerem. Olha isso, se obedecer, bendito. Se desobedecerem, malditos, no campo e na cidade, quando entrar e quando sair, o fruto do ventre, da terra e do animal. Então tudo que Israel precisava para prosperar era somente obedecer a Deus e guardar a sua palavra. Mas o que está acontecendo aqui no período dos juízes é totalmente o contrário. É por isso que o povo está debaixo de maldição, o povo está debaixo de opressão, o povo está recebendo o castigo de Deus como consequência da sua desobediência. Mas se tem uma coisa, irmãs, que a nossa mente não alcança, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Eu preciso que você entenda isto esta manhã. Deus não fica bom, Deus é bom. Independente da circunstância, Deus é bom. Deus não amanhece bonzinho, Ele é bom desde a eternidade. Quem faz coisa boa é o homem, mas Deus é bom o tempo todo, e é porque Ele é bom que eu estou aqui, você está aí, por causa da bondade de Deus. Olha isso, o povo queria ter a bênção de Deus,
mas não queriam ter comunhão com ele. Eles queriam as portas abertas, mas não queriam ter comunhão com o Deus que abre a porta. Eles queriam andar debaixo da bênção, mas não queriam ter aliança com o Deus que abençoa. É por isso que a terra estava sendo castigada. Mas olha o que o texto diz, que é no meio da opressão, no auge da crise, alguém decidia dobrar o joelho dentro da nação. E quando alguém dobrava o joelho, Deus se levantava do seu trono, cheio de bondade e de misericórdia, para revogar a opressão que estava esmagando o povo. Eu acho que você não entendeu esta palavra, mas eu vou simplificar para você receber. Olha o que a Bíblia diz: a opressão, a visitação do inimigo só durava até o dia que alguém dobrava o joelho e clamava pela misericórdia e pelo favor de Deus. Levanta a tua mão para receber essa palavra, porque Satanás está pensando que pode correr solto dentro da tua casa, mas Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer: se tu dobrar o teu joelho, o inimigo que arrumou um caminho para entrar, vai ter que arrumar 7 para desaparecer, vai ter que arrumar 7 para tomar rumo da tua casa, da tua família, da tua história. Por favor, irmã, encarecidamente toca no joelho da tua companheira e fala para ela: se tu orar, te prepara, porque haverá reboliço de Deus dentro daquele lugar. É só orar que Deus levanta, é só orar que Deus responde, é só orar que Ele vai se levantar para agir em teu benefício. Alguém recebe essa palavra? Olha isso. Alguém orava, e quando orava, Deus se levantava do seu trono para julgar a causa do povo. É a partir disso, da oração comprometida de alguém, é diante disso, da insatisfação de alguém diante da situação, porque tem gente que fica acomodada, confortável, com a atuação do mal dentro da casa, com a atuação do mal nas vizinhanças. Tem gente que fica acomodada com a posição que o inimigo às vezes toma diante de algumas situações. Mas a Bíblia vai nos dizer que sempre tem uma que se levanta e diz: a minha casa não é de capeta, a minha casa é de Deus. O meu filho pode estar afastado, mas ele foi consagrado no meu ventre e ele é de Deus. Esse marido pode estar dando trabalho, mas eu não estou indo para o círculo de oração fazer social. Eu estou indo porque tem um Deus que senta marido na cadeira para ter conversa, para ter particular. Alguém tem que estar inconformado com a situação. Por favor, irmã, segura na mão da tua companheira. Estou ficando folgada. Segura na mão dela, mas não segura com a mão mole, não. Segura com vontade, com firmeza. Isso. Aperta a mão dela. Aperta até ela soltar esse grito de glória que está entalado na garganta. Acocha a mão dela até ela perceber que sentou do lado de uma mulher crente, viva, pentecostal, cheia de fogo na mão e que veio para cultuar. Está segurando a mão dela, está segurando com firmeza. Agora libera a palavra e fala para ela: ora, porque Deus vai se levantar para resolver aquilo que tu acha que está perdido. Alguém recebe, alguém recebe. Só quem acredita, levanta a mão e adore a Ele. Oh glória, oh glória. O Deus que responde oração está presente dentro da casa. Olha isso. Eles oravam. E porque oravam inconformados, o Senhor vai levantar 14 juízes que vão julgar o seu povo. 14 juízes serão levantados. Eu disse a vocês quantos juízes?
12 juízes. Esses juízes serão ferramentas de libertação para a nação de Israel. O critério para a escolha desses juízes não dependia de formação, não dependia de endereço, não dependia de conta bancária, não dependia de graduação, não dependia de função eclesiástica, não dependia de dom ministerial, não dependia de conceito familiar, não dependia de histórico. O conceito para a escolha desses juízes era um particular de Deus. Ninguém entende os motivos pelo qual Deus escolhe alguém. A nossa mente não alcança. É por isso que diante da insatisfação de alguns, pelas escolhas que Deus fazia, Deus encheu a boca do profeta e disse: fala para a nação que a minha escolha não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de quem eu, o Senhor, me agradar. Olha que coisa hilária. A gente não tinha chance, não tinha condição, não tinha estrutura, não tinha prestígio, não tinha critério. Olha para mim, irmã, morava dentro de uma favela. Meu pai não era pastor, era alcoólatra. Minha mãe não era dirigente, era costureira. Aí alguém olhou para mim e disse: ela não tem chance, ela não tem condição, ela não tem prestígio, ela não tem critério. Aí a bondade de Deus entrou favela dentro, subiu o morro onde eu morava e disse: como não depende nem de quem quer e nem de quem corre, vem tu mesmo, menina, que eu vou fazer coisa grande na tua vida. Ô, minha irmã, pelo amor de Deus, conforta essa crente que está do teu lado e fala para ela: deixa de besteira, porque Deus te escolheu desse jeito que tu é mesmo. Deus te chamou do jeito que tu é mesmo. A escolha dele não depende dos critérios da terra, mas do olhar de graça e de misericórdia de Deus. Só quem tem consciência que foi escolhida por ele, pelo amor de Deus, irmã, coloca a mão em cima e agradece a ele, porque você não tinha chance, mas a bondade dele te achou. Então olha isso, Deus escolhia esses juízes, e o primeiro juiz que teve a oportunidade de ser levantado por Deus foi um juiz por nome de Otiniel. Repita comigo este nome e diga: Otiniel. Não dá para ser melhor, que você está viva, terra. Diga: Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz que foi levantado por Deus. A tradução do nome Otiniel quer dizer leão de Deus. Bora comigo para você aprender. Diga: Otiniel, o leão de Deus. Quando Deus levanta Otiniel dentro da nação, olha isso, ele está comunicando uma mensagem para os inimigos. Deus levanta dentro para falar com quem está fora. Quando Deus levanta Otiniel, ele está deixando claro: este povo tem um leão que protege eles. Não é cachorro que ladra, É um leão que quando se levanta, alguém tem que respeitar a sua majestade e o seu poderio. Quando Deus levanta Otiniel, ele está deixando claro: este povo está oprimido, mas é meu. Este povo é pequeno, mas é meu. Este povo está sendo castigado, mas é meu. Este povo está sendo desprezado, mas eles ainda têm um dono. É sobre isso. Você acredita, minha irmã, que você tem um dono? Alguém pensa que pode falar? Alguém pensa que pode comentar? Alguém quer fazer da tua vida pequenas empresas e grandes negócios? Quer comprar, quer alugar, quer emprestar, quer barganhar,
ganhar. Mas ainda bem que você chegou aqui esta manhã, porque Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda sou o leão que me levanto em teu benefício para defender e para julgar a tua causa. Me ajude a pregar, que eu acho que vocês estão desanimadas. Mas segura na mão da tua companheira e fala para ela: tu pode até ser pequena, mas tu tem dono. Ela não deu glória a Deus por saber que tem dono, irmã. Ela está ruim de verdade. Fala para ela de novo: tu tem um dono. E o teu dono cuida de você de manhã, cuida de tarde, cuida de noite, de madrugada. Tu está dormindo, mas ele está cuidando de você. Está cuidando da tua casa. É porque tu tem dono. Tu está dormindo e não vê, mas tu sabia que durante a madrugada o inimigo chega com astúcia na porta da tua casa, achando que pode aprontar. Mas quando ele chega lá, o guarda de Israel está de prontidão, e de longe ele diz: dê meia volta, recue, porque a casa dela tem dono. Só quem tem alegria na alma por saber que tem um dono, levanta a mão, adore a ele, porque ele está cuidando de você. Olha isso. Otiniel é levantado, o leão de Deus. E quando Deus levanta Otiniel, ele comunica uma mensagem para os inimigos: este povo tem dono. Mas a Bíblia vai dizer que depois que Otiniel morreu, o povo pecou de novo, caiu de novo, abandonou a Deus, abandonou a lei, abandonou a palavra. E a consequência disso, você sabe: castigo, opressão. A nação passou a ser oprimida de novo. Mas eles oraram. E quando ora, o coração de Deus se enternece. Deus teve misericórdia do povo pela segunda vez. E levantou um segundo juiz. E o segundo juiz que teve a oportunidade de julgar o povo de Deus foi um juiz por nome de Eude. Repita comigo este nome, diga: Eude. A tradução do nome Eude quer dizer união forte. Olha isso. Eude quer dizer união forte. Quando Deus levanta Eude dentro da nação, ele não está falando com quem está fora. Ele levanta Eude para falar com quem está dentro. A tradução do nome Eude é união forte. Deus está conversando com o povo e está dizendo: não é na confusão que vocês vencem. Não é na divisão que vocês avançam. Não é na individualidade que as coisas vão dar certo. Mas é na união, é na unidade, é no companheirismo, é na parceria. Deus não tem projeto solo para ninguém. Ninguém chega sozinho. É por isso que ele levanta Eude para deixar claro: eu quero unidade no meio do povo. Eu quero união no meio do meu povo. Eu quero companheirismo no meio do meu povo. Meu irmão, rivalidade não é coisa de crente. O reino dos céus não é um pedaço de terra aonde a gente briga por lugar, aonde a gente briga por espaço. Lugar a gente tem, a gente perde. Título a gente ganha e título passa também. O que importa é andar em comunhão, é andar em unidade aonde quer que a gente for. O povo de Deus não é um povo que vai crescer debaixo de confusão, mas vai crescer andando em unidade. Olha o que a Bíblia diz: é melhor ser dois do que ser um. Por quê? Porque se um cair, o outro vai lá e levanta. Um disse ao seu companheiro: esforça-te, levanta-te. Moisés tinha ajudador, Josué tinha ajudador, Elias tinha ajudador, Eliseu tinha ajudador. Porque a dinâmica do reino dos céus é compreender que é na união que a gente chega, é na unidade que a gente cresce. Por favor, irmã, me suporta, mas segura na mão da tua companheira, coloca a mão dela lá em cima como sinônimo de unidade. Coloca a mão dela em cima. Tu veio porque quis, agora que tu chegou, participa, vaso. Coloca a mão dela em cima e fala para ela: minha irmã,
se depender de mim, tu cresce. Se depender de mim, tu vai. Eu não vou ser pedra de tropeço no teu caminho. Eu vou ser degrau que auxilia a tua subida. Não estamos aqui para brigar. Cantor é amigo de cantor. Pregador é amigo de pregador. Pastor é amigo de pastor. Dirigente é amigo de dirigente. Que toda rivalidade, indiferença caia por terra. Cadê o povo que anda em comunhão? Cadê o povo que anda em unidade? União forte acabará com a resistência do inimigo dentro da terra. Alguém recebe isso? Unidade, comunhão. Para chegar lá, tem que ter unidade. Para chegar lá, tem que ter comunhão. Eu não entendo a dinâmica de quem detesta a irmã, mas quer ir para o céu. Fazer o quê? Se não tem comunhão, se não tem unidade, quer ir para o céu, fazer o quê? Pergunta a tua irmã, pergunta, tu me ajuda, para você não ficar com raiva de mim. Pergunta a ela, minha irmã, se não tem unidade, quer ir para o céu, fazer o quê? Se quer chegar, tem que ter unidade. Então, vaso de Deus, resolve as tuas indiferenças. Resolve os teus problemas, as tuas picuinhas, porque daqui a pouco a trombeta toca e para chegar lá tem que ter unidade, tem que amar a irmã, tem que amar o irmão para poder chegar lá. Então Deus levanta Eude, ó minha pastora Miriam, que alegria, mande a paz para o pastor Santino, Deus abençoe. Para chegar lá, tem que ter unidade. Deus levanta Eude dentro da nação para deixar claro, é na união que o inimigo vai bater em retirada. É na união que as brechas serão fechadas. É na união, porque um orando cansa, mas Jeová levanta outra, levanta outra, levanta outra, e daqui a pouco que era uma oração solo, se transforma em um círculo de oração. Não tem capeta, não tem inferno, não tem potestade que resista à unidade da oração das mulheres que são comprometidas com Deus e com a sua palavra. União, a unidade iria acabar com o jugo do mal. Mas olha isso, deixou correr. Depois que Eude morreu, esse ciclo vicioso vai se repetir por 410 anos. 410 anos que o povo cai, levanta, cai de novo, está na bênção, desobedece, maldição de novo. 410 anos disso. Depois que Eude morreu, a história se repetiu. O povo pecou, abandonou a Deus, abandonou a lei, abandonou a palavra. A consequência disso, você sabe, maldição. O povo começou a ser oprimido de novo, mas eles oraram e Deus teve misericórdia. Levantou o terceiro juiz que teve a oportunidade de julgar o seu povo. O terceiro juiz que foi levantado por Deus recebeu o nome de Sangar. Repita comigo este nome para você não esquecer, diga Sangar. Sangar foi o terceiro juiz que foi levantado dentro da nação de Israel. Mas pasmem as irmãs, para o nome de Sangar não tem tradução. E o nome de Sangar não tem tradução porque provavelmente ele não era da terra, ele não era judeu, ele não era hebreu. Quando Deus levanta Sangar dentro da nação, ele está comunicando uma mensagem para dentro e para fora ao mesmo tempo. Ele está deixando claro, se dentro da terra não tiver, se no meio do arraial não tiver, eu vou lá fora, busco quem está lá fora e coloco dentro da casa para usar. Eu vou simplificar a mensagem para você receber. Quando Deus levanta Sangar, Ele está deixando claro uma coisa. Eu não dependo da disposição do homem
para fazer o que eu quero. Eu não dependo da boa vontade do homem para fazer o que eu quero. Se dentro da casa não tiver, ele vai lá fora, salva quem está lá fora, prepara, batiza, capacita e coloca dentro da casa para usar. Eu preciso que você entenda isso. Ser usada, está dentro deste ambiente, não é mérito, é graça. Eu preciso ser sincera com você e te dizer: tinha gente melhor para estar no teu lugar, tinha gente mais capacitada do que você, mas a bondade de Deus te alcançou e te deu a oportunidade de estar aqui. Se eu fosse você, eu adorava Ele com vontade, porque você está aí por causa da graça. Olhe para mim. É porque tem gente que se acha muita coisa, né? Exclusiva, a única, quase um alecrim dourado de Jesus. Ela acha que se ela não fizer, acabou. Que se ela não estiver na frente do círculo de oração, ai, mano. Tem gente que se acha exclusivo, único, única. Mas eu preciso te dizer, tem gente muito melhor do que você. Muito mais capacitada que você. Você acha que se eu não aceitasse esse convite honroso de estar aqui ministrando para vocês essa manhã, vocês iam ficar sem pregadora? Ia nada, irmã. Ia vir alguém muito, mas muito melhor do que eu. Porque Deus não depende da minha boa vontade para ministrar o seu povo. Eu reconheço que estou aqui por graça e tenho consciência de que tem gente muito melhor. Mas muito melhor. Deus levanta a sangai e diz: eu uso quem eu quero, levanto de onde eu quero. Porque se no meio dos escolhidos, se no meio dos eleitos, se no meio dos separados não tiver alguém disposto, porque tem gente que tem uma indisposição para fazer a obra de Deus, né? Não quer ir, vou não, Senhor, fale com outra, Deus já falou contigo, terra. Aí tu diz assim, confirma, ele vai lá e confirma. Aí tu diz, confirmação da confirmação. Aí ele confirma a confirmação. Aí tu fica fazendo pose, cheia de bicos, dizendo assim, confirme de novo. Eu acho que tu tá querendo demais. Se Deus te deu a oportunidade de ser usada, de estar na casa, aproveita o privilégio e a honra, porque gente mais capacitado, ele sempre terá. Sempre terá. Olha para a Bíblia. Olha para Elias. Elias disse assim, não profetizo mais não. Prego nada. Eu imagino Elias olhando para o céu e dizendo assim, Deus, nem me revele. Porque se o Senhor me revelar, eu não entrego. O que foi que aconteceu, Elias? Mataram todos os profetas. A casa do meu pai. E só eu fiquei. Ele disse isso, só eu fiquei. Mataram todo mundo. Só eu fiquei. Todos os profetas morreram. Só eu fiquei. Todo mundo foi embora. Só eu fiquei. Elias estava pensando que só tinha ele. Aí olha o que o texto vai dizer. Entrou dentro de uma caverna. E se escondeu para não morrer. Ele entrou dentro de uma caverna convicto. Só tem eu. Só ficou eu. Irmã, é muito luxo. Numa terra de profeta. Alguém dizer, só eu fiquei. Mas é muita convicção. É muita certeza. Deus foi visitar o homem na caverna onde ele estava. Porque Deus sabe onde é a caverna que você se esconde. Deus chegou na caverna e falou com ele e disse assim, o que é que você está fazendo aqui, Elias? De dentro da caverna ele responde, Senhor, tenho sido zeloso como a tua palavra. Mas ultimamente, não sei se o senhor está sabendo, mas mataram todos os profetas lá em Israel. E só eu fiquei. Deus disse assim, Elias, sai para fora, vem aqui nos montes. O texto vai dizer que o profeta se colocou na porta da caverna. Ele diz
que quando se coloca na porta da caverna, o Senhor vai mostrar que está presente no ambiente, ele vai dizer, passou um vento forte diante de mim, tão forte que fendia as fendas lá em cima e elas caíam quebradas aqui embaixo. Aí ele diz, mas Deus não estava no vento. Depois do vento passou um terremoto, o terremoto tremeu tudo. Ele disse, Deus também não estava no terremoto. Depois veio um vento, um fogo forte e ele disse também, Deus não estava no fogo. Depois que passou o vento forte, depois que passou o terremoto e depois que passou o fogo, Elias diz assim, passou uma brisa bem suave. E Deus estava na brisa. O profeta cobriu o rosto e pela segunda vez Deus falou com ele e perguntou, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele disse, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei e escapei pela minha vida. Deus diz, Elias, levante. Caminhe pelo caminho do deserto, porque você já foi alimentado. Pode se levantar, caminhar, porque você ainda vai ungir, você ainda vai consagrar alguém no teu lugar. Pode caminhar. Eu imagino Elias pegando a capa, botando sobre o seu corpo e saindo de dentro da caverna para caminhar. Quem sabe, quando ele dá 1, 2 passos, Deus diz assim, Elias, só para você não caminhar desinformado. Fique sabendo você, que eu guardei para mim, dentro de uma caverna, 7.000 joelhos que não se dobraram perante Jezabel. Eu posso simplificar a mensagem? Deus estava dizendo, Elias, caminha agradecendo, porque se tu não quiser, tem mais 7.000 para eu preparar e colocar no teu lugar para profetizar. Pelo amor de Deus, irmã, acorda ela e fala para ela, aproveita o privilégio. Diz a ela, porque se tu não quiser, fala para ela assim, tem 7.000 para Deus colocar no teu lugar. Você compreende a grandeza, o privilégio de estar dentro da casa, de ser usado por Ele? Mas depois que Sangar morreu, o povo pecou. Meu Deus, o povo caiu. E Deus vai levantar outros juízes. Não vamos entrar em detalhes por causa do tempo, mas você sabe, Deus levantou a Débora, que foi a única mulher que teve a oportunidade de julgar o povo de Deus. Deus levantou o Gideão, que era o menor da casa. Deus levantou o Jefité, que era filho de uma mulher que não era digna perante a sociedade. Deus levantou Jair, levantou Tolá, levantou Sansão, até que se completassem 14 juízes que julgaram o seu povo, trazendo paz e descanso para dentro da terra. Por que eu te falei essas coisas? Porque o texto que lemos, versículo de número 1, vai nos dizer que este incidente que aconteceu em Belém, especificamente na casa de Elimeleque, ocorreu no período em que os juízes julgavam. De todas as fomes que o povo de Deus enfrentou, essa que acometeu a pequena Belém foi considerada uma das piores. E é uma das piores por quê? Porque quando o texto diz que houve fome em Belém, ele está dizendo que faltou aonde alguém pensou que nunca ia faltar. Acabou aonde alguém pensou que nunca ia acabar. Olha isso. Belém, que era referência do pão, casa do pão, onde tinha abundância de pão, agora está marcada pela escassez, pela pobreza e pelo vazio. O que está acontecendo aqui nada mais é do que uma crise. Repita comigo esta palavra, diga crise. Faça melhor e diga, a crise faz parte. É sobre isso. A crise faz parte. Nós não concluiremos a nossa jornada aqui na Terra sem passar por diversos tipos de crise. A crise faz parte. O Evangelho da Bíblia
não é um evangelho de facilidade. É um evangelho de crise. O evangelho da Bíblia não é um evangelho de facilidade. É um evangelho de provações e que nunca escondeu as suas dificuldades. É só ler que você vai perceber que os homens que marcaram a sua geração, que marcaram o seu tempo, que marcaram a sua história e as histórias futuras, não foram treinados nos terrenos da facilidade, não foram treinados no conforto. Deus nunca treinou profeta na sombra, deitado numa rede, tomando água de coco, mas nos ambientes mais impróprios. Eles foram treinados e foram preparados por Deus. Muitos tirado do seu conforto e colocado dentro do ambiente de provação para ser treinado e para ser usado por Deus. Eu tenho medo do evangelho que estão pregando hoje em dia. Um evangelho descartável, um evangelho fácil, um evangelho simples. Olha isso, sem cruz, sem Cristo, sem coroa de espinho, sem renúncia. Saudade eu tenho do tempo que a nossa igreja não era formada pelos seus doutores, pelos seus executivos, pelos seus empresários. Era um povo iletrado, mas que tinha compromisso com Deus. Hoje a gente vive um evangelho muito fácil, e se alguém critica a irmã, ela diz: vou processar, vou procurar os meus advogados. Ah, que saudade daquele tempo que tinha a irmã Maria, que nem Jesus sabia falar. Ela falava Jesus, mas ela dobrava o joelho e dizia: Senhor, minha irmã falou mal de mim, eu não tenho dinheiro, não tenho advogado e nem vou processar, mas tome uma providência. Jesus atendia a ela, chamando ele de Jesus, se levantava, ia lá e advogava, porque aquele tempo a gente tinha uma igreja que compreendia que o evangelho não é de facilidade. Eu vejo hoje em dia alguém pregando a palavra, alguém se usando do título ministerial para promover a vida, para crescer na vida. Não deu certo em mais nada, vou tentar a fé, porque a fé ajuda todo mundo, e está se pregando um evangelho fácil. É por isso que a gente vê por aí gente que é boa de grife, mas é ruim de graça, gente que é boa de púlpito, mas é ruim de vida, gente que é boa de falácia, mas é ruim de verdade. O evangelho da Bíblia não é um evangelho de facilidade. Alguém está pensando que isso aqui é meio de se promover e não aguenta coisa nenhuma, mas eu gosto de Jesus pregando, porque quando Jesus pregava, ele disse: quer vir após mim, se quiser venha, mas fique sabendo que para vir a primeira coisa é pegar a cruz. Logo no começo, logo no começo, e depois renuncia você, renuncia as suas vontades, e depois você vê: mas Senhor, a cruz é muito pesada, então não pegue. Mas se quiser vir, é cruz, é renúncia e é sofrer por amor ao meu nome. Este é o evangelho que eu conheço. Este é o evangelho que eu fui criada. Quando Deus falou comigo, muito nova, 16, 17, nessa faixa, e quando eu tinha 17 anos na igreja, a minha amiga mais nova, a mais nova, tinha entre 35 e 40. Imagina, uma adolescente missionária. E o ciclo de amizade delas, irmã do ciclo de oração, Raiane. E quando Deus falou comigo a primeira vez, alguém escutou e disse assim: minha filha, se prepare. Eu disse: mas se prepare por quê, irmã? E Deus falou comigo que vai fazer coisa grande, fazer coisa boa. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ficar feliz, porque Ele disse que ia mudar a minha história. Eu falei: minha filha, você não sabe de nada. Deus falou que ia te honrar. Eu disse: falou. Ele disse: mas tu vai ser muito pisada antes de ser honrado. Eu disse: é nada, irmã. Deus falou que ia te exaltar. Eu disse: falou. Irmã, tu vai ser muito comprada, muito vendida. Aí eu lembro que alguém disse assim para mim: mas existe um segredo para subir. Eu disse: existe? Ela disse: existe só um. Eu disse: só um, irmã?
Então, por favor, me diga qual que é o segredo para subir. Nunca vou esquecer disso. Ela disse assim, sabe qual é o segredo para subir? Eu disse, qual? Ela disse assim, é descendo. Eu disse, irmã, mas a direção é contrária, porque eu quero ir para lá. Ela fez, eu sei. Mas para você ir para lá, você tem que vir para cá primeiro. Você desce primeiro. Você ora primeiro. Você chora primeiro. Consagra primeiro. Mas hoje em dia, irmã, um negócio tão fácil. Curso ministerial. Aperfeiçoamento missionário. Eu tenho saudade do tempo que o aperfeiçoamento era no círculo de oração da vida. Chegando de meio-dia, dobrando o joelho para orar até 2 e se levantando. Eu sou de um tempo que o aperfeiçoamento ministerial era nas consagrações, nos matutinos, nas vigílias. É por isso que tem gente que sai do lugar, que perde a bênção, porque não compreende que a crise faz parte do processo. A crise faz parte do crescimento. Não tem que deixar o lugar quando a crise aperta. Não tem que abandonar o posto quando a crise vem. Porque crente firmado em Jesus sabe, se eu estou sendo provado, é porque a qualquer momento o Senhor me aprovará. Repita comigo isso, diga, a crise faz parte. A crise faz parte. Vez ou outra, ela vai cruzar o caminho da gente. Vez ou outra, vai provar, vai balançar, vai colocar embaixo. Olha, não faz muito tempo que todo mundo, todo o planeta Terra foi exposto a uma crise chamada Covid-19. Você lembra? Não faz muito tempo. Só quem sobreviveu ao Covid. Levanta a mão assim, só para eu ver se eu estou no tempo certo, né? Eu andava no círculo de oração, irmã. E eu escutava o povo, Deus usar os vasos na terra. E Deus dizia assim, eu vou abalar o mundo. Eu vou espremer a terra. Eu não sei se essas profecias alcançaram vocês aqui também, mas Deus dizendo assim, eu vou abalar a terra. Eu vou dar ordem para o mar, eu vou dar ordem para isso, eu vou dar ordem para aquilo. E Deus diz assim, que o homem se prepare, porque eu vou abalar a terra. Lá no Pernambuco, os vasos diziam assim, eu vou balançar a figueira e vou guardar muitos. E Deus falava, e eu via os vasos profetizando, e eu pensava assim, isso é coisa para 10 anos. Deus está preparando a gente para algum incidente terrível que vai acontecer no mundo daqui a 5, 10 anos, porque está tudo tranquilo, tudo favorável. O que eu não sabia era que Deus cumpriria a sua palavra através de um vírus invisível a olho nu. Olha isso, um vírus minúsculo, pequeno, parou todo o globo Terra. Porque às vezes Deus escolhe o caminho da simplicidade, mas às vezes Deus humilha o homem de uma proporção para mostrar que o homem não é nada. Olha isso, irmã. Um vírus minúsculo, a princípio transmitido pela saliva, depois pelo toque e por fim pelo ar. Todo mundo que respirava ia pegar esse vírus. Um vírus pequeno, invisível a olho nu, parou o mundo, humilhou as maiores potências mundiais. Eu vi no noticiário fronteiras poderosas, como da Alemanha, da Bélgica, Estados Unidos, França, Itália, até Israel, fechando as suas fronteiras, porque os poderosos estavam com medo de uma crise que veio em forma de um vírus invisível a olho nu. Os dotados
doutores renomados, todo respeito, formado em Harvard, formado, graduado, pós-graduado e doutorado na medicina, nos vírus, na bactéria, na transmissão. Eles diziam: a gente não sabe o que fazer, a quarentena é a melhor solução. Quem escapou do vírus não escapou da depressão, porque a quarentena adoeceu mais do que o vírus. Eu vi a filha de um dos poderosos, dono de banco da Europa, e no noticiário dizer: o meu pai tinha dinheiro para comprar quase a Europa inteira, mas ele morreu precisando exatamente daquilo que o dinheiro não pode comprar. Lhe faltou oxigênio. Meu pai tinha tanto dinheiro, mas não podia comprar respiração, e ele morreu. Eu vi comércio quebrar, eu vi empresário falir, eu vi gente se suicidar, eu vi enfermeiro adoecer. Mas sabe o que foi que eu vi dentro da crise também? Era inacreditável, mas um povo chamado povo de Deus estava indo para a rede social dizer: dentro da crise Deus me abençoou, dentro da crise reformei a minha casa, dentro da crise eu troquei de carro, dentro da crise caiu dinheiro na minha conta, dentro da crise Deus me deu projeto de empreendimento. Até hoje, comércio que foi aberto na crise permanece dando fruto para a honra e para a glória do nome de Jesus. Fala sério, irmã. Se tu é crente firmada em Jesus, nessa crise tu não perdeu foi nada, tu ganhou pelo menos 10 quilos, porque o crente comia de manhã, comia de tarde, comia de noite. Os quilos que tu ganhou na pandemia tu não perdeu ainda, porque o cuidado e a proteção de Deus permaneceu sobre a tua vida. Por favor, segura na mão da tua companheira, aperta a mão dela com vontade e fala para ela: não estamos em crise, estamos em Cristo. A crise vem, mas passa. A crise chega, mas vai. Só você que sobreviveu a esta crise, pelo menos por 5 segundos, abra sua boca, renda glórias a Deus, porque no meio da crise Ele continuou cuidando de você. Tu pegou Covid, mas tu não morreu, irmã. Teve gente que foi internada, mas não morreu. Teve gente que partiu porque cumpriu a jornada aqui na terra, mas partiu com o Senhor, doeu, mas está em um lugar melhor. Mas nesta manhã eu prego para sobreviventes, para mulheres que estão firmadas na rocha que é Jesus. O vento da pandemia veio, balançou, eu sei que assustou, era doloroso a gente ver a igreja vazia, a gente chegar e pregar para um celular, para que alguém fosse alcançado. Eu sei que doeu, eu sei que machucou. Eu lembro, irmã, que cheguei na minha igreja para ceiar e não tinha comunhão, era gente tudo numa fila, 1,5 metro de distância um do outro. A gente passava, pegava o pão, pegava o cálice e ia embora. Eu lembro que naquele dia eu chorei dentro do carro, porque queria comunhão, queria presença, queria a santa ceia que sempre tive. Mas sabe de uma coisa? Essa crise passou, o vento forte passou, Deus te fortaleceu e deixou claro. Ele sempre cuidou de você. Ele sempre cuidou de você. A crise faz parte. E o que está acontecendo aqui é uma crise. Veio, assolou, mas Elimeleque não compreendeu isso. E olha o que a Bíblia diz. Ele sai das regiões de Belém e vai para as regiões de Moabe, porque lá parecia melhor. Mas o melhor para o crente não é o lugar alto ou o lugar baixo, não é onde tem porta aberta, onde tem porta fechada. O lugar bom para o crente é debaixo da direção e da vontade de Deus. Se tiver debaixo da vontade de Deus, pode entrar deserto adentro que haverá sustento,
haverá providência, haverá provisão. Se tiver debaixo da direção de Deus, não te preocupa, Ele vai cuidar de tudo. Deus não nos leva às vezes onde é melhor, onde é favorável, mas receba isso, o Senhor só te levará aonde a graça dele te sustente. Quer seja no palácio, quer seja no deserto, aonde o Senhor te levar, a mão dele, a graça dele te sustentará. Elimeleque saiu de debaixo da provisão, saiu de debaixo da cobertura. E olha isso, o que era uma realidade de fome em Belém, se transformou em uma realidade de morte em Moabe. Em Belém tinha fome. Tinha fome, mas tinha providência. Tinha fome, mas tinha aliança. Tinha fome, mas tinha provisão. Porque às vezes a gente passa por essas crises mesmo, né, irmã? Se tu é crente em Jesus, e tu tem pelo menos 10 anos de fé, e tu nunca passou uma prova de cuscuz, não que tu não está sendo crente direito, né? Todo crente já passou pela prova de alguma coisa. Só tinha aquilo. Só tinha aquilo, mas tinha alguma coisa, né? Lá em casa foi o cuscuz. Mas cuscuz é tão bom, irmão, quando eu peguei abuso de cuscuz. Eu ainda gosto de cuscuz hoje. Mas era cuscuz de manhã, de tarde, de noite. E se porventura acordasse de madrugada, cuscuz de novo. Aí manhã para tapear fazia 40. Eu não sei se vocês conhecem aqui como 40, né? Tipo um angu da fuba. É fuba e sal igual, só mudou o jeito do preparo. Mas a gente só tinha isso. Cuscuz, cuscuz e cuscuz. Mas passamos. Sobrevivemos. A gente estava na crise, mas Deus mandava alguma coisa para a gente comer. Eu lembro que nessa crise, irmã, eu era magrinha, meu Deus do céu. Tão magra, tão magra, tão magra, só tinha cabeça e olho. Mas que agora Deus me honrou. Eu disse, tá bom de honra já, né, Jesus? Para ele não querer honrar mais, ele já está na benção. Mas todo mundo já passou por algum tipo de prova, algum tipo de crise que só tinha aquilo. Só tinha aquilo. Você reclamava, tinha hora que agradecia, mas o Senhor te sustentou. Somente com aquilo, mas te sustentou. Você está viva. Então, crise não mata. O que mata é quando a gente sai do lugar. É quando a gente sai da posição. Olha isso. Elimeleque saiu da posição e o que era uma realidade de fome em Belém se transformou em uma realidade de morte em Moabe. E olha o que a Bíblia vai dizer. Elimeleque morreu. Malom e Quilion morreram. E olha o que a Bíblia vai dizer no verso de número 5. Que Noemi ficou desamparada dos seus filhos e do seu marido. Esta mulher é refém da decisão de alguém. Ela está inserida em um contexto onde a mulher não tinha vez, não tinha voz, não tinha opção de escolha, não tinha direito de decisão. Então aqui, ela é alguém que é totalmente refém da decisão de alguém. Ela vai para um lugar sem propriamente ter decidido por aquilo. Ela vai porque o marido dela foi, e a cultura, a tradição, dizia que ela tinha que ir também. Mas tem uma coisa que eu gosto, que é chamada de justiça de Deus. Olhe para mim, eu já estou terminando, eu só tenho 5 minutinhos. 5 minutinhos. Existe uma coisa chamada justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é tão perfeita que ela não julga
de acordo com a cultura, de acordo com a tradição. A justiça de Deus não é baseada em posicionamento de homem, em cargo de homem, em condição de homem. A justiça de Deus é fundamentada na sua verdade e na sua palavra, que é inerrante e perfeita. A justiça de Deus é tão perfeita que não pode ser comprada, não pode ser adulterada, não pode ser julgada de forma errada. A justiça de Deus julga com retidão e com verdade. É o que os judeus chamavam no Antigo Testamento de Tsidekenu. O Senhor é a minha justiça. Essa justiça que eles falavam não era uma justiça que julgava com igualdade. E não julgava com igualdade porque ninguém é igual a ninguém. Se não há igualdade, não há julgamento preciso. A justiça de Deus julgava com equidade. E o que é equidade? Equidade é basicamente medir a todos com a mesma régua. O servo e o senhor, mesma régua. O grande e o pequeno, mesma régua. O rico e o pobre, mesma régua. A riqueza não altera o peso da balança. E a pobreza não altera o peso da balança. Deus julga com retidão e com igualdade. Ele não julga segundo a cultura. Porque se ele julgasse segundo a cultura, não haveria direito para as filhas de Zelofeade. Porque a cultura dizia que herdeiro era o homem. Mas a justiça de Deus julga com verdade e com precisão. É por isso que ele muda o estatuto e fala com Moisés: não é comum, não é normal, mas é justo. E a minha justiça é exercida com verdade. Dá às filhas de Zelofeade o que é delas por direito, por justiça e por verdade. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Pela lei, pela cultura, pela tradição, ela morreria junto com quem tomou a decisão errada. Só que naquela caravana que está descendo de Belém para Moabe, Deus está olhando e está percebendo que alguém está indo sem ter decidido. Alguém está indo por causa das circunstâncias. E olha o que vai acontecer aqui. Quem errou, quem falhou, vai pagar pelo seu erro. Mas quem é refém da escolha, vai ter uma oportunidade de entrar por um caminho que o Senhor abrirá para exercer justiça e verdade. Eu não sei se você ainda tem disposição de receber uma palavra da parte de Deus. Mas se você estiver aqui ainda, levanta a tua mão direita. Eu quero liberar algo da parte de Deus para você. A justiça de Deus está se direcionando para a tua vida e para a tua casa esta manhã, quase tarde. Porque nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou me responsabilizando por tudo aquilo que te aconteceu, mas não dependia de você. Deixa a mão em cima. E já que está com a mão em cima, mulher, abre a boca para jubilar, porque o teu Deus está assumindo a direção da tua história esta manhã e te trouxe aqui para dizer: eu ainda tenho um futuro reservado para você. Tem coisa boa chegando na tua vida. Tem coisa boa chegando na tua casa. Alguém recebe essa palavra? Só quem recebe se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Deus olhou para a vida desta mulher, Noemi, e decidiu. Olha isso. Decidiu mudar a história da vida dela. Olha que coisa maravilhosa. Em um cenário de dor, de perca, de morte, Deus olhou para ela e decidiu mudar a vida dela.
Não é uma suposição. Não é um machismo. Não é uma expectativa. É uma decisão. Diga isto comigo. Diga, está decidido. É uma decisão. Está decidido. Deus olhou e disse, está decidido. A circunstância não favorece, mas está decidido. A saúde não colabora, mas está decidido. O status social não combina, mas está decidido. A conta bancária não promove, não importa, está decidido. Eu quero que você entenda isso. Deus está entrando na história de mulheres aqui esta manhã e está dizendo, eu não quero saber da circunstância, eu não quero saber da condição. Eu quero alegrar tua alma com esta palavra. É uma decisão. Tanto faz se mora na cobertura ou se mora na palafita. É uma decisão. Não importa se teu carro é velho, se teu carro é novo ou se tu nem tem carro. Deus te trouxe aqui para dizer, é uma decisão. Está decidido, eu vou mudar o curso da tua história. Mudar. É um novo tempo para você. Em um ambiente de morte, Deus preservou esta mulher com vida. Das 4 pessoas que desceram, 3 morreu. 3 morreu, mas ela está viva. O ambiente é de morte, mas ela está viva. Porque quando Deus decide, quando Deus escreve, não tem caneta de cão que apague ou escreva por cima aquilo que Deus determinou. Você pode declarar isso de mão erguida? Diga, está decidido. Está decidido. Está decidido. Ele vai fazer, está decidido. Eu quero orar por você. Somente orar. Mas eu queria que nesta ocasião você arrumasse uma dupla. Uma amiga. Se você tiver comunhão com ela, segura na mão dela. Segura na mão dela. A gente já vai orar, irmã. Porque se você veio numa confraternização dessa, 25 anos, 98% do público feminino, mulher. E tu ainda não fez amizade com pelo menos 5, irmã, tu não está sendo assembleiana direita. Não tá. Você conhece esse vaso que está do teu lado? Irmã, se não conhece, pergunta o nome dela. Pergunta a ela, como é teu nome? Tocha acesa. Como é teu nome? Labareda de Jeová. Você perguntou o nome dela? Você já conhece ela? Então fala para ela, está decidido, irmã. Fala para ela assim, desmancha essa cara de perca. Porque se tu soubesse o que Deus está preparando para a tua vida, irmã, isso é coisa grande. A prova até te machucou. Te machucou, mas não te matou. Você está viva. Você está viva. Olha isso. Olha isso.